Aí, galerinha, tudo bem? Estou chegando com mais um programa hoje para falar da coleção Dinossauros, os maiores animais de todos os tempos. Essa coleção super bacana traz para você, além de livretes, vários livretes que eu vou mostrar aqui em seguida, traz animações, traz um DVD-ROM, traz várias coisas bacanas aqui, né? Adesivos para as crianças brincarem. Então é uma coleção bem interessante aqui, ó. Dinossauros. Aqui está dinossauros, os maiores animais de todos os tempos. Tem tatuagens, né? Várias coisas bem interessantes. Essa edição que eu estou mostrando aqui é a edição original, como a coleção foi lançada. Então o que nós temos aqui? A omissão nos créditos do meu nome como locutor da história, né? E também do outro personagem que fez a voz dos dinossauros, né? Que eu contraceno com o dinossauro que faz a argumentação, debate comigo. Eu converso com ele, troco ideias e ele vai respondendo e vai trazendo informações também, né? E esse dinossaurozinho que eu não sei quem fez, porque foi feito em duas pistas, eu gravei a minha parte, ele gravou a dele, e depois foi feita uma união lá, digital das nossas vozes, também não teve o seu nome creditado e eu não sei quem é, gostaria de saber até só por curiosidade. Olha só, esses são os volumes então aqui, ó, vem os livretes, né? Esse aqui é do Signonato. Daí nós temos aqui Compsognato. Né? São pequenos livretes que trazem maiores detalhes sobre esses animais pré-históricos. Aí tem Triceratops, que é um dos mais conhecidos, né? Tem Velociraptor, ou Velociraptor, né? Não sei como é que o pessoal costuma chamar, né? Os cientistas, os paleontólogos. Apatossauro. São alguns dos mais populares dinossauros que já andaram por esse mundo, né? Elasmossauro. Pterossauro. E Tiranossauro. Legal, né? Atualmente essa coleção ainda está disponível, eu tenho visto ela à venda eventualmente, só que agora a embalagem foi modificada um pouquinho, né? Eu vou postar para vocês na sequência o filminho que vem junto ali para vocês verem como é que foi feito esse trabalho, e eu espero que vocês gostem bastante, desfrutem bastante, porque foi um trabalho feito com muito carinho na época, tá bom? Então é isso, galera, né? Eu queria mostrar para vocês essa coleção interessante. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. A Era dos Dinossauros. Os primeiros dinossauros surgiram em nosso planeta há cerca de 225 milhões de anos. Eles viveram na Era Mesozoica, que foi de 230 milhões a 65 milhões de anos atrás, e se divide em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os dinossauros eram a forma de vida dominante na Era Mesozoica. O período Triássico é o mais antigo da Era Mesozoica. Ocorreu entre 230 milhões a 195 milhões de anos atrás. O período Jurássico, entre 195 a 135 milhões de anos. E o último período, denominado Cretáceo, foi de 135 a 65 milhões de anos atrás. No período Triássico, o clima era mais quente e chuvoso que atualmente. Havia um só continente cercado por um imenso e raso oceano. Já sei! Este grande continente era chamado de Pangeia. Correto. Foi no período Triássico que apareceram os primeiros dinossauros e também os pequenos mamíferos. Nesta época,
muitos répteis já habitavam a Terra. O Estauricossauro foi uma das primeiras formas de dinossauros. No período Jurássico, a Terra começou a se dividir, formando 2 continentes, a Laurásia e a Gondwana. O clima ficou ainda mais quente e úmido, e as florestas encheram-se de plantas. Isso mesmo! Com mais alimento, surgiram os grandes herbívoros e enormes crocodilos. Neste período, nasceram também os primeiros répteis voadores, os chamados pterossauros. As primeiras plantas com flores apareceram no período Cretáceo. As florestas eram formadas por grandes árvores. Durante toda a era Mesozoica, os mamíferos se mantiveram muito pequenos. O período Cretáceo teve fim há 65 milhões de anos atrás. Que pena! Foi também nesta época que os dinossauros desapareceram da face da Terra. A primeira forma de vida parecida com o homem só surgiu há 1,5 milhão de anos, bem depois da extinção dos dinossauros. Quer dizer que nunca nenhum homem teve que enfrentar um temível dinossauro? Acertou de novo. Essas grandes lutas só ocorreram nos filmes de ficção. Reprodução. Até algum tempo atrás, pouco se falava sobre a reprodução dos dinossauros. Atualmente o assunto ganhou mais destaque entre os pesquisadores. Através do estudo dos fósseis encontrados, pode-se concluir que os dinossauros cuidavam muito bem dos seus ovos e filhotes. Já sei! Acredita-se que os dinossauros, quando adultos, procuravam uma companheira ideal para acasalar e constituir sua família. Isso mesmo. O casal construía um ninho onde eram depositadas dúzias de ovos. O formato do ninho e a disposição dos ovos variavam de acordo com cada espécie. Mas todos os dinossauros faziam ninhos? Nem todos. Acredita-se que em algumas espécies as fêmeas cavavam grandes buracos e ali depositavam seus ovos. Depois, com muito carinho, elas cobriam esses ovos com folhas e galhos secos. A decomposição deste material produzia o calor necessário para a incubação. E todos os filhotes sobreviviam? Mesmo com todo esse cuidado, eram poucos os filhotes que nasciam por causa dos predadores. Ao nascerem, os bebês eram pouco desenvolvidos, o que já foi comprovado através de fósseis encontrados de dinossauros recém-nascidos. Pequenos e frágeis, eles precisavam ficar no ninho por mais tempo, sendo alimentados pelos pais. Sim, mas com o tempo, os filhotes começavam a sair dos ninhos, como os carnívoros, que saíam à procura de pequenos animais para se alimentarem, sempre com a supervisão dos pais. Animais menores, como os oviraptors, também cuidavam de suas crias, alimentando-as com comida regurgitada. Demoravam um pouco mais de 1 ano para chegarem à fase adulta. Os tiranossauros também levavam 1 ano para ficarem adultos? Eles levavam muito mais tempo do que isso, em média 15 anos. Se considerarmos que eles nasciam do tamanho de um peru e cresciam até pesarem cerca de 7 toneladas, podemos dizer que é um tempo bastante curto. Os bebês dinossauros apresentavam morfologia típica de jovens, aparência frágil, crânios e olhos grandes e proeminentes, membros e caudas curtas e aspecto atarracado. Que lindo! Eram tão fofinhos como os bebês! Os dinossauros sempre foram tidos como feras brutais e ferozes.
Atualmente sabemos que muitos deles foram pais zelosos e carinhosos. Evidências registradas em grandes carnívoros, como o tiranossauro, provam que não apenas os pequenos filhotes eram protegidos e cuidados em seus primeiros anos de vida, como também permaneciam junto aos adultos até a avançada adolescência. Isso mesmo! Até os dinossauros sabiam como é importante se ter uma família unida. Alimentação. O nome dinossauro significa lagarto terrível. Hoje sabemos que esse nome não é muito adequado, porque os dinossauros não eram muito parecidos com lagartos, e a maioria deles não era assim tão terrível. 9 entre 10 dinossauros eram dóceis comedores de folhas e conviviam pacificamente entre si. Os saurópodes foram os primeiros dinossauros que habitaram o nosso planeta. Eles eram enormes e nada agressivos, somente atacavam outros dinossauros para se defender. Os dinossauros da família dos saurópodes tinham o pescoço muito comprido e a cabeça bastante pequena. Além disso, suas caudas eram muito compridas. Eles eram quadrúpedes e seus pés pareciam com os dos elefantes. Animais quadrúpedes são os que andam sobre 4 patas e bípedes são os que andam sobre 2 patas. Os apatossauros e os braquiossauros são exemplos de saurópodes. Correto! Também existiam enormes e terríveis dinossauros carnívoros. A família dos terápodes é a que possuía os maiores exemplares de carnívoros terrestres. Entretanto, o pequeno Compsognathus também pertencia aos terápodes. Os terápodes eram bípedes, o que permitia utilizarem suas patas dianteiras para capturar, dominar e matar suas presas, e também manipular seus alimentos. Os terríveis alossauros e os tiranossauros pertenciam a este grupo. Dinossauros carnívoros se alimentavam de carne. Podiam ser terríveis, tendo como presas pequenos mamíferos, insetos ou outros dinossauros. Enquanto alguns carnívoros caçavam animais vivos, outros eram necrófagos, ou seja, alimentavam-se da carne de dinossauros mortos. Os dinossauros herbívoros alimentavam-se de plantas, folhas, ervas e raízes e geralmente serviam de alimento aos carnívoros. Dependendo do seu tamanho, os herbívoros devoravam plantas rasteiras e folhas no topo das árvores. Muitos deles não tinham dentes capazes de mastigar, por isso engoliam os alimentos inteiros. E como faziam para digerir os alimentos? Para auxiliar a digestão, eles engoliam pedras que trituravam a comida em seu estômago. Sabe-se hoje que existiram quase 1000 espécies de dinossauros. Algumas eram gigantescas, podendo alcançar até 40 metros de comprimento. Estes grandalhões chegavam a pesar mais do que 2 aviões juntos. Outros dinossauros eram tão pequenos que não passavam do tamanho de uma galinha. Isso mesmo, como o pequeno Compsognathus. O tiranossauro foi um dos maiores de todos os carnívoros, chegando a medir 14 metros de comprimento. Sua altura ultrapassava os 5,5 metros, o mesmo de um prédio de 2 andares. Com este tamanho todo, eram poucos os dinossauros que conseguiam fugir da sua fúria, e menos ainda os que ousavam enfrentar.